canal Dinamizando Ciências. Nessa aula iremos estudar sobre máquinas simples. Para iniciarmos a nossa aula, é interessante a gente saber o conceito de máquinas. O que são máquinas? As máquinas são invenções que auxiliam na realização de tarefas. Elas tornam o trabalho mais fácil de executar, porque são projetadas para transmitir forças, modificando sua intensidade, sua direção de atuação e o local em que são aplicadas. As máquinas, no geral, elas podem ser simples ou podem ser complexas. Isso vai depender do que elas são constituídas. As máquinas mais simples, elas têm apenas uma função básica, que seria executar apenas um tipo de movimento. São exemplos de máquinas simples as alavancas, as polias, os parafusos, as engrenagens, entre outros. Mas qual é a diferença de uma máquina simples com uma máquina complexa? As máquinas complexas nada mais são do que a união de duas ou mais máquinas simples desempenhando uma função. Além disso, podem conter equipamentos de diversas origens tecnológicas. Isso vai depender do trabalho que elas vão executar, da atividade em que esses equipamentos, essas máquinas vão ser utilizados. Já que as máquinas complexas são formadas por várias máquinas simples, vamos conhecer algumas dessas principais máquinas simples. Vamos destacar a roda de eixo. O uso da roda de eixo facilita o deslocamento dos objetos. Imagine você se tivesse um carrinho de mão sem roda, cheio de materiais e você tivesse que carregar. Ia ficar complicado, né? Então, a roda de eixo facilita esse trabalho. Então, a partir desse momento, com as rodas, dá a impressão que o material fica mais leve, porque fica mais fácil de carregar, né? E também fica mais rápido, porque logo você consegue já carregar esse material. Bom, muitas máquinas simples, como os automóveis, caminhões, trens, utilizam as rodas por causa dessa locomoção. Então, eles apresentam um conjunto de rodas em sua composição. O eixo de rodas foi uma inovação no mundo das máquinas muito importante e facilitou, sem dúvida, o trabalho de muitas e muitas pessoas. A próxima personagem dessa história é a alavanca. A alavanca permite ampliar a força de uma pessoa. Quando alguém utiliza o pé de cabra, por exemplo, para arrancar um prego, ele faz uma determinada força no cabo desse pé de cabra. Então, essa força é como se ela duplicasse e aí o prego é arrancado. Experimenta você arrancar aí o prego com as próprias mãos. Além disso, por exemplo, duas crianças brincando numa gangorra. Uma sobe, a outra desce e tal. Esse movimento da gangorra, ele só é possível por causa justamente desse movimento de alavanca, tá? Então, essa máquina simples, a alavanca, permite o movimento de sobe e desce numa gangorra. Continuando, gente, a polia ou rondanas é encontrada com muita facilidade no nosso dia a dia nas construções civis. Por quê? Porque ela ajuda muito nos trabalhos aí dos nossos pedreiros. Imaginem um pedreiro ter que subir um prédio carregando pesadas quantidades de saco de cimento, de tijolos e materiais para construção mesmo. Ia ser complicado. Então, a rondana ajuda nesse trabalho. Então, é possível, né, amarrando uma rondana, ou seja, uma rodinha lá em cima num ponto fixo, jogando uma corda e passando por essa rondana, eu amarro o material embaixo e vou puxando aqui
e você consegue levantar esse material sem muito esforço, graças à rondana, tá? Isso, se fosse carregado de verdade aí nos braços, ia ser cruel. Imagina aí 3 andares, um prédio, um edifício aí de 8 andares ou mais, e a pessoa levantando todo esse material. Opta-se pelo uso dessas polias móveis para facilitar aí a força aplicada. Então, quanto mais polias, ou seja, quanto mais rondanas você coloca aí no seu equipamento, mais leve fica para você puxar a carga até numa altura mais elevada. Continuando, nós vamos agora para as engrenagens. As engrenagens nada mais são do que 2 rodas dentadas, 2 ou mais rodas dentadas, que elas vão se conectando, uma vai empurrando a outra. São rodas que se encaixam, transferindo movimentos umas para as outras. Essas engrenagens, elas são utilizadas em vários equipamentos, como por exemplo, naquela máquina de moer carne, na máquina de moer cana, para fazer a guarapa e outros equipamentos mais. O plano inclinado é outra ferramenta, ou melhor, outra máquina simples, bastante interessante. Porque quando você tem algo muito alto e você quer levar o material para lá, você pode colocar uma plancha, uma tábua, de modo que fica uma subida mais suave, né? Que aí você vai conseguir subir com um carrinho de mão carregado e não vai ser tão pesado assim. A cunha é uma máquina simples que torna mais fácil cortar ao meio um objeto, como por exemplo um pedaço de madeira. O machado é uma máquina simples utilizada para rachar madeira, para cortar, e ela é em formato de cunha. O parafuso é uma espécie de plano inclinado, muito útil, muito utilizado também. Se você perceber, toda a extremidade dele, ou melhor, todo o corpo dele é em espiral. Então é um plano inclinado em espiral, que à medida que você coloca a chave de fenda, o parafuso vai enrosqueando, entrando de uma forma bem espiral na madeira. Permite modificar a direção da atuação de uma força, tornando mais fácil a realização dessa tarefa. Resumindo, gente, então uma máquina simples ela é utilizada para fazer ferramentas e para máquinas mais sofisticadas, né? Máquinas mais complexas. Quais são as máquinas simples? As máquinas simples são roda de eixo, polia ou rondana, alavanca, cunha, engrenagem, parafuso e plano inclinado. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima!